Vamos fazer um café. Não sei. Pode. Oi, bom dia. Estamos aqui numa manhã de quinta-feira, na biblioteca da Escola Carandá. Meu nome é Cristiane Rogério, eu sou mãe de uma das alunas aqui da escola, mas também jornalista da revista Crescer, onde eu tenho uma coluna sobre livros infantis, e coordenadora da pós-graduação Livro para a Infância da Casa Tombada, em companhia aqui da Ananda Luz, com quem a gente vai conversar hoje, com a Renata Nakano, que é fonte de pesquisa e troca de informações de livro, e a Meire, que trabalha aqui, que estamos no território da Meire aqui na biblioteca, e a gente vai conversar aqui sobre... Dá pra sentir que é sobre diversidade, né, ou bibliodiversidade aqui dos livros para a infância, dos livros para jovens também, enfim, o que é a literatura contemporânea que circula ou deveria circular nas escolas hoje e nas casas das famílias brasileiras. Bom, não sei se... parece que a Meire vai fazer umas perguntas pra gente. Não, eu percebo que vocês têm essa preocupação, né, a gente consulta, assim, a gente na biblioteca consulta o trabalho de vocês, né, o trabalho acadêmico, o trabalho que é divulgado nos clubes de leitura, como a Renata, eu acompanho, e a gente traz os livros, né. E aí, como a gente faz, a minha questão um pouco é tentar entender com vocês como é que a gente faz para isso circular dentro da escola. Porque, por exemplo, eu percebo que, no seu caso, Renata, o livro acompanha um material para os pais, né? Como é que a gente faz isso? Porque a gente pode colocar o livro, mas ele tem que ser lido, né? Eu fico muito angustiada quando eu fico vendo os livros aqui e eles não têm saída, os professores às vezes precisam trabalhar esses livros de determinada forma. Então, a gente gostaria de ouvir vocês nesse sentido, assim, como é que vocês percebem, estando do outro lado, vocês não estão diretamente ligados à educação, mas como mães, né, ou como acadêmicas, como é que a gente traz isso assim, meio do chão da escola, assim. Acho que seria um disparador para vocês pensarem. Acho que você podia se apresentar, né? Então, meu nome é Renata Nakano, eu sou idealizadora e diretora-geral do Clube Quindim, que é um clube de assinatura referência sobre literatura infantil. A gente está aí desde 2017 enviando livros com muita bibliodiversidade, né? E sobre esse assunto sempre foi a ideia, faz parte da natureza, dos princípios do clube, conseguir chegar nessa bibliodiversidade na curadoria, né? Então, como é que funciona? As pessoas assinam, recebem todo mês um livro selecionado por um corpo curador que é muito diverso. Então, são pessoas de diferentes lugares de fala, regiões, formações, autores, idades também. Então, a gente vai ter, por exemplo, a Ana Maria Machado, que está preocupada mais com os clássicos, então as indicações dela sempre têm um olhar mais direcionado para isso. Já o Renato Morricone está preocupado, por exemplo, com o que está chegando, com a contemporaneidade. A Flávia Bonfim está preocupada com as independentes. E cada curador tem um olhar muito diferente do meu, por exemplo, Renata Nakano, mulher, classe média, São Paulo, né, Zona Sul, etc. Então a ideia é que esse corpo curador consiga chegar em lugares onde uma pessoa obviamente não conseguiria chegar. Então começa a partir da própria seleção. E aí disso a gente faz todo um trabalho de preparação e formação dos pais que vão receber essas obras, porque não basta as obras chegarem em casa, eu preciso que essas obras sejam lidas. E então tem toda uma série de estratégias de engajamento desses pais que vão do fetiche, né, que é uma coisa deliciosa, quem gosta de livro, até um trabalho de formação que não, por meio de diferentes formatos, né? Então a gente desenvolve uma série de materiais
em vídeo, artigos para o nosso canal. Agora a gente está trabalhando muito com web stories, que é um formato muito rápido, então a gente tem que pensar com quem a gente está conversando. Então, ao longo dessa jornada, eu também virei mãe, eu saí desse lugar, é especialista em literatura infantil e tal. Virei mãe, comecei a entender essas dores da sobrecarga materna, né, da dupla, às vezes tripla jornada. Então não adianta a gente querer que a mãe faça um mergulho muito profundo, porque ela tem muitos mergulhos que ela já tem muitos perrengues no dia a dia. Então é muito tentar entender como acolher de uma maneira que não seja por meio da culpa. Porque a gente vira mãe, a culpa vem junto, né? A maneira como a nossa sociedade está estruturada é terrível, assim, é muito opressora pra gente. Então, como é que a gente pode acolher? E aí, nesse sentido, de tentar fazer com que o livro seja lido e tudo mais, a gente tem usado muito uma estratégia mais direcionada para a questão do afeto e de uma relação horizontal com a infância, né? Então, a nossa proposta, tanto que a gente até evita usar a leitura mediada, porque a gente não está falando com mediadores especializados, né? E a gente quer deixar bem demarcado a horizontalidade da relação. Então, é uma leitura compartilhada. É o adulto com o seu olhar de repertório, o seu olhar de experiência, a sua fluência, né, leitora, lado a lado com a criança, com o seu olhar mais livre de preconceitos, que ainda não categorizou o mundo em caixinhas, né, e que tende a fazer associações que os adultos muitas vezes não conseguem mais. Então esse encontro de olhar é o que a gente tenta proporcionar e o que a gente tenta trabalhar em todo o material que a gente envia. Ou seja, a gente está pressupondo que esse não é um livro que vai ser lido só pelas crianças, é um livro que vai ser lido pela família. E nisso a gente traz uma bibliodiversidade de temas, linguagens, autores de diferentes origens, estéticas. E com isso, a gente vai, e foi muito interessante nesse caminho todo, porque a gente começou na bolha, né? E a bolha é uma delícia, porque é muito confortável, todo mundo fala a nossa língua, aquela coisa e tal. E aí, num determinado momento, a gente começou a sair dessa bolha. Hoje a gente está com em torno de 7.000 famílias. E a gente começou a ter que aprender a falar com pessoas muito diferentes de mim, por exemplo. Que às vezes tem até coisas que para mim são conflituosas, né? Questões de alguns valores muito diferentes e tudo mais. Então, o clube começou a ter que aprender a construir essas pontes, a conversar com o diferente também, né? Às vezes perfis mais... para vocês terem uma ideia, às vezes a gente tem um livro, um assinante que às vezes fala, ai não, porque esse livro é muito ousado por causa disso e daquilo. E outro que vai falar que a gente está precisando mandar livros mais ousados. Então, assim, é muito bacana. É muito bacana isso, porque isso permite que a gente... Eu acho que a literatura, ela é esse lugar cheio de espaços, né, que permite, diferente de um texto de ficção banal, ela permite que o leitor se coloque. E aí, quando o leitor vai fazer essa leitura e ela é cheia de espaços para o leitor se colocar as suas dores e as suas questões, as suas alegrias e tudo mais, a gente vai cutucar, né? E esse incômodo que a literatura traz, ela vai trazer uma série de questões para essas diferentes famílias, e a gente às vezes nem imagina que aquele livro possa despertar determinadas questões quando a gente envia, e aí de repente chega isso e a gente é isso, vai cada vez estudando maneiras da gente conseguir criar essas pontes com esses lugares diferentes do nosso, do meu no caso, né, para conseguir falar sobre o assunto que a gente está trazendo aqui, sobre aquilo que é diferente. A curadoria da bibliodiversidade. E a bibliodiversidade, né? Então, e aí é isso, assim, se a gente quer que esses livros cheguem justamente para ampliar mundos, a gente também tem que estar disposto a ouvir esses outros mundos de maneira acolhedora. Isso é muito difícil. É muito difícil. Então é um exercício cotidiano também de muita humildade, né? Porque a gente às vezes chega achando que a gente sabe muito, para entender essas diferentes realidades. Então, por exemplo, a gente teve uma experiência muito interessante esse mês, que a gente mandou um livro que foi ousadíssimo, que é o Leila, que é um livro que fala sobre abuso sexual
na infância, a gente mandou para 9 a 12 anos. Só que a gente tem também assinantes muito conservadores, a gente ficou morrendo de medo, meu Deus, como é que as famílias vão receber isso, meu Deus, e todos os meses a gente manda o livro como uma surpresa, né? A gente não revela o livro que a gente vai mandar e tudo mais. A gente falou, não, nesse mês a gente vai ter que fazer um trabalho diferente, então a gente fez uma preparação, a gente criou um conteúdo num formato de web story bastante rápido, mas bastante sensível, porque é sempre por meio da sensibilização que a gente consegue criar essas conexões, não é por meio de uma linguagem, às vezes até vai de uma linguagem mais acadêmica ou indo pro racional, né? Mas eu acho que quando a gente pega mais pela emoção, né? Por essa estratégia de sensibilização, eu acho que as conexões elas acontecem de uma maneira mais efetiva. E a gente fez isso por meio desse material que a gente desenhou, trazendo algumas informações sobre por que a gente escolheu esse livro, né? Falando que, olha, segundo o Think Olga, o primeiro assédio ele acontece em média aos 9 anos, por isso que a gente achou que era importante a gente mandar esse livro agora, mas a gente entende que essa é uma questão muito pessoal para cada família. Se você ainda não se sentir pronto para falar com seu filho sobre isso, você pode trocar por tais livros, mas a gente acha que talvez seja o momento. E assim, teve realmente algumas famílias que pediram para trocar, mas foram tão poucas. E a gente recebeu um retorno tão bonito das pessoas dizendo que sim, é o momento, obrigada por trazer isso, por nos ajudar a trazer esse assunto aqui para casa. A gente está todo mundo muito feliz esse mês no clube, porque a gente teve esse retorno e deu muito orgulho assim, dos nossos assinantes. E eu acho que foi, talvez se a gente tivesse chegado com uma porrada, né? Tá aqui o Leila, as pessoas abrem sem saber o que vai vir, sem se prepararem psicologicamente para trabalhar um tema como esse, acho que teria sido muito mais complicado, né? Então, acho que é muito esse caminho da conexão, da conversa, e é difícil a gente pensar isso de uma maneira escalonável, né? Porque você, por exemplo, pensando numa biblioteca, você tem um corpo de muitos pais, muitos professores, como criar essas conversas, né? Eu penso na biblioteca, a gente tem essa intenção, assim, já na biblioteconomia mesmo, de fazer sempre uma curadoria conjunta. Eu acho que isso é importante na escola. Sim. Porque senão você não vai ter esse professor abraçando isso e passando desse livro no olho que você está falando e dessa conexão, né? Que para a literatura é bem importante. Eu acho que quanto mais a gente consegue fazer isso, né? Colocar essa curadoria, essa bibliodiversidade na boca de todo mundo na escola, eu acho que isso tem um resultado melhor, né? Eu penso. Eu acho que o que a gente conversa lá na pós, né, a gente tem uma parceria de pesquisa, aí sim, né, cotidianamente, como diz a Zuilda, uma professora da Ananda, a gente pensar um pouco o que é a bibliodiversidade, né? Porque a gente pensa, quando vem essa palavra, né, a gente pensa muito nos temas, né, que tem razão, mas também tem o que a gente chama, né, de livro para infância, literatura infantil, enfim, essa fatia do mercado que, na verdade, historicamente aqui no Brasil não é encarada como a principal e deveria ser, né, porque afinal de contas, né, onde essa relação com o livro pode começar, ela também está relacionada aos formatos, né? E como isso também afeta essa relação. Que aqui eu acho que eu entendo que a tua pergunta vem muito dessa relação. Quer dizer, como é que acontece de eu chegar aqui e o livro me atrair, ou atrair uma criança, ou atrair um educador, né? Que acho que também é um desafio. Eu, como nasci nesse mundo lá na Crescer, a revista Crescer é uma revista voltada para educadores, mas muito voltada para as famílias, né? Então a gente está pensando sempre em falar com... quer dizer, quando eu escrevo uma resenha, eu estou querendo falar com aqueles adultos que vão escolher. Por mais que a gente tenha ou pense uma liberdade, enfim,
é o adulto que vai escolher. Então, o que eu vou contar para ele, né, para dizer o que eu... Porque eu escolhi aquele livro entre tantos para colocar ali, né? E o que tem aquele livro que eu quero fazer esse destaque. Então, essas questões, por exemplo, se você está em, né, no Clube Quindim, que tem lá as famílias, tais, fica em dúvida, você imagina Crescer, que qualquer pessoa pode ler, e a Crescer não tem só isso, né? Não fala só de livro, né? Tem mais de 30 anos e tal, então tem essa relação de confiança mesmo. A gente fala de coisas muito complexas, inclusive, né, de saúde, né, da gravidez até. Então, como é que você coloca também, por exemplo, temas que a gente chama de difíceis, né, que são esses... Mas eu acho que a perspectiva é de que a gente vai atingir, não sei se esse é o termo, o adulto que tá. Então, quando eu penso isso, e isso foi uma coisa bem interessante, assim, porque como eu falei, como eu sempre estava focado nesses adultos, eu sempre pensei nesse livro como uma companhia. Claro que a criança perto, né, mas uma companhia. Então, por exemplo, se a gente tem, sei lá, esse livro aqui, do Alexandre Rampaz, o Eustáquio, que é um livro da Gato Leitor, que brinca com a materialidade, assim, né? Então tem a história de um mágico, e o mágico desaparece no meio do livro. O livro fica... Né? Então, quando você está fazendo isso, né? Então tem lá toda uma história, ele faz várias coisas, vai apresentando, de repente, a mágica principal do livro é ele desaparecer. E ele desaparece algumas páginas, né? Ele volta, né? O mestre de cerimônias fica chamando, ele não volta. Então isso daqui atinge o adulto, né, teoricamente, também está rindo disso, também está se divertindo para pegar o livro e mediar. Porque pode ser que ele tenha uma história de literatura, de leitura, e pode ser que ele não tenha, e tá tudo bem. É um livro para as infâncias. Exatamente, né? Então, na Crescer, eu lembro quando eu tinha e-mail, né, que eles mandavam um e-mail e perguntavam, às vezes perguntavam para mim, né, como é que eu não sou leitor, como é que eu faço? Não sou leitora, como é que eu faço? Falar, aproveita esses livros, que esse aqui com certeza você vai se divertir. Então, eu acho que tem um pouco disso. E quando eu penso a Ananda é do chão da escola, acho que vai falar melhor que a gente, assim. Quando eu penso num espaço escolar, ou quando, né, a gente tem muitos alunos professores lá na casa, a gente ouve muitas histórias e tal, esse educador também pode se envolver com o livro, com o tipo de livro, com o tipo de história, com o tema, né? Então, e eu acho que o principal é falar para ele, você também é leitor disso daqui. Então, assim, às vezes a gente brinca, faz de conta que não tem criança e vamos ler esse livro juntos, sem pensar no que você vai fazer depois, né? Como é que você mesmo se envolver com esses livros, né? E quando acontece isso, acho que a gente entende também um pouco porque a criança não gostou daquele livro. Porque sei lá, né, a gente tem... Eu já fiz isso, né, mas não posso contar. Mas assim, abre o livro e né, tá no meio da leitura, começa a chorar. Porque às vezes você já conhece o livro, mas... Né, às vezes a audiência tá assim, tão assim, né? Ou às vezes alguma criança vai te dar uma rasteira ali na hora, vai fazer uma pergunta, né? E eu acho que a escola, né, no modo geral, assim, ela tem essa pressão. Vocês são muito pressionados a tá perfeito aquela... E é uma coisa... Né, é cultural, é um objeto que eu tô ali falando, e eu não sou uma ponte, né? Daqui, né? Eu também estou envolvida com aquela história ou não. E também tudo bem se não está envolvida. Se a gente, né? O Quindim manda, tá na lista da Crescer, a Ananda adora, e também você não curtiu o livro, acho que também isso. Ou ao contrário, né? Às vezes a criança também cisma com o livro, sei lá, alguma coisa. Por isso que é tão importante os espaços trazerem a bibliodiversidade, porque não é todo livro que vai afetar toda criança da mesma forma. Então, quanto mais ela tiver acesso,
mais a possibilidade dela poder também se tornar uma leitora com autonomia de escolher, ter o direito de escolher o seu próprio livro. E isso se constrói como? Acessando. E aí eu acho que uma coisa que vocês duas falam, que eu acho que é bastante importante, é a gente pensar como se materializa essa bibliodiversidade, né? Que a gente fala tanto de bibliodiversidade, mas como ela se materializa? E aí é isso que a gente tem que discutir a todo momento e não deixar morrer em nenhum instante essa discussão. A gente está sempre atento a isso, porque é na diversidade de gênero, é na diversidade de suportes. Esse não foi o que eu trouxe, o meu está lá em casa, mas esse aqui, por exemplo, que a Cris trouxe do lar, que se abre como se fosse um mapa. É um livro que pode ser talvez um livro informativo, né? E ele é incrível também, essa diversidade de suporte, tamanho, aquele livro que eu vou botar debaixo do braço e vou querer com ele, né? Como esse aqui da Elo, não trouxe. O da Heloísa Pires Lima, que é do Neto. Ou lá e aqui também, né? Esse aqui que é um livro... Cris trouxe. Gente, eu tenho que contar, né? Meu nome é Ananda, eu moro em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Tô aqui passeando e trabalhando por São Paulo, então não trouxe a minha biblioteca, né? Eu trouxe alguns livros que perpassam pela minha pesquisa, né? Porque além de professora, de ter trabalhado muito tempo na educação básica, eu faço pesquisa com literatura de autoria negra e literatura de temática africana e afro-brasileira. E aqui esse livro aqui, que o meu ficou em casa, mas a Cris trouxe. E esse aqui também, que é um livro pequeno, que fala da relação dessa criança que a Heloísa constrói, a Heloísa Pires Lima com a Flávia Carvalho constrói a partir do olhar para o neto dela, que nasce na pandemia e que ela está afastada. Então é um livro que você tem vontade de botar do lado da cama e dormir depois que lê. Além disso tudo, do suporte, do gênero, a gente tem que pensar que a bibliodiversidade também perpassa por autoria. Quem são esses autores que estão escrevendo? Porque quando a gente escreve alguma coisa, quando a gente fala alguma coisa, a gente traz com ela toda a nossa visão de mundo, toda a nossa percepção desse mundo. Então é importante diferentes autores. E autores leiam o escritor e o ilustrador, né? Porque aqui, por exemplo, esse é um livro que eu gosto muito, que é o Afrofuturo Ancestral da Manhã. Ele é um livro que tem o Henrique André escrevendo, o Tutano Nômade ilustrando, e os dois trazem camadas de leituras mil para o texto, a partir tanto da escrita como da ilustração. Mas principalmente, onde a gente acessa esse livro também tem que ser diverso. Desde as livrarias até as editoras, porque a gente sempre fica muito centrado em grandes editoras, ou nas pequenas editoras que circulam pelo Sudeste, de São Paulo, onde se encontra, né, a escola, onde todo mundo está localizado porque é mais fácil, mas tem gente produzindo no Brasil inteiro, de norte a sul do Brasil. E por que não também acessar essas produções que saem desse espaço, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse livro que é incrível, por um acaso de um escritor de São Paulo, que é o Miró, né, um poeta, mas ele foi ilustrado pelo Cal Gomes, que vive na Bahia, e publicado no Recife. E é um livro incrível que fala dessa relação do cuidado, do afeto que nunca termina, que tem essa circularidade. Então a gente pensar que a bibliodiversidade também perpassa por isso, né? E a gente tem que estar atento a isso toda hora, principalmente não só nós adultos, que estamos nessas escolhas, dessas primeiras escolhas da criança, até essa criança se tornar autônoma para poder escolher sozinha, né? Eu acho que tem uma questão, pensando muito na escola, né, que é conseguir fazer com que esses livros cheguem até a escola. Porque a gente tem um mercado editorial brasileiro de literatura infantil totalmente direcionado ao mercado escolar. Tá? Agora a gente está falando de mercado, né? Então, a gente... Foi até por isso, foi essa uma angústia que fez com que o Clube Quindim surgisse. Porque a gente não tem, por exemplo, um trabalho que pense o livro ilustrado e a formação do leitor na família. E o Quindim surgiu muito pensando num modelo sustentável para fazer esse caminho, né? Que não fosse por meio da escola, não importa se é público ou privado, né? Público você tem os programas governamentais e privado você tem todo um mecanismo de divulgação escolar que hoje chega com uma força muito grande por meio das editoras de livros didáticos, né? Que faz com que essa máquina de divulgação, por exemplo,
acho que é feio falar o nome, não vou falar o nome da editora, mas, por exemplo, uma editora grande tem lá 800 consultores educacionais, né? São os divulgadores escolares. Então, esses 800 consultores educacionais em todo o Brasil, cada um com seu carro, seu tablet, os livros para doação, né? E eles já chegam para fazer isso com os livros didáticos, aí eles trazem os livros de ficção juntos, os paradidáticos, né, juntos. Muitas vezes eles amarram ao processo do livro didático para que a coisa, né, já vá junto, como um pacote, já está tudo fechadinho, o professor não precisa pensar, ela está aqui, está resolvida a sua vida. E isso faz com que essas editoras tenham uma força muito grande e sobre muito pouco espaço para as editoras menores, de tamanho pequeno, médio, as que se consideram independentes. Então, acho que essa é uma preocupação muito relevante quando a gente pensa em bibliodiversidade. É a gente tentar olhar para essas editoras que não têm essa força para mandar uma pessoa ir ali, bater na porta da sua escola, falar, olha, eu tenho esses livros aqui, esse projeto aqui, tem que ter um movimento da escola para ir atrás disso. Porque, infelizmente, a conta não fecha, elas não têm como investir nisso. Né? Então, por exemplo, os livros que vocês mostraram aqui, só esses aqui que vocês puxaram rapidamente, são todos de editoras pequenas. A Caixote é micro, a Gato Leitor também do Sul, esse daqui de São Paulo, esse daqui de Pernambuco também é pequena. Então, assim... Independente. Então, pra gente conseguir... E é muito interessante, porque quando você tá numa estrutura menor, você... Em geral, a pessoa que decide o livro que vai ser publicado e tudo mais, que faz as ousadias, é o próprio dono da editora, é o próprio editor. Então, você tem uma liberdade criativa, de curadoria, porque a curadoria começa na decisão do que vai ser publicado, muito maior do que quando você está num grande conglomerado, que muitas vezes você tem uma pressão por números tão forte, afinal, né, você tem um grupo de investidores, o foco ali está no lucro, blá blá blá, a gente sabe como é que esse mundo funciona. E aí você tem menos autonomia criativa, menos espaço para que aquele editor faça determinadas ousadias. Então você consegue fazer um lá na editora Caixote muito mais fácil do que numa dessas grandiosas de didático. Isso é muito interessante. E, inclusive, esse é o único direcionamento. Na verdade, a gente dá 2 direcionamentos para os curadores do Quindim. Tentar evitar só editoras grandes, tentar buscar a diversidade de editoras. E 2, privilegiar obras brasileiras, uma vez que a gente já sofre muita colonização cultural. O resto eles têm liberdade. É curioso como todo mundo está se guiando, né? Então, seja os curadores, né, do clube, seja, sei lá, talvez o meu esforço mais solitário mensalmente, que a gente faz uma lista, vai fazer 18 anos agora em junho, uma lista que são os 30 melhores livros infantis do ano, que é quando eu mergulho num coletivo, porque pessoas de vários lugares e tal, e acaba, enfim... São quantos jurados? Esse ano são 54 jurados. E que mandam suas listas e a gente vai fazendo a tabulação lá na revista, né? Então, é sempre nessa perspectiva de que a gente tem que rodar, né? Passear pelo... Então, é o desejo que a gente quer para as crianças dentro de um espaço escolar, que a gente gostaria que tivesse em casa um repertório diverso, né? Só que, ao mesmo tempo, é uma angústia, né? Porque fala, nossa... Só isso aqui foi uma coisa que a gente pegou de manhã e saiu, né? Então, por onde começar, né? Assim, e aí, quando você fala das editoras e quando você falou das perspectivas e tal, eu trouxe aqui 2 livros, esse aqui a Nanda conhece mais. São 2 livros com o mesmo tema, que é mito da criação, mito de origem, né? Então, a gente tem, a gente já teve muitos, né? De várias perspectivas aí, né, principalmente europeias e tal, fora que a gente estuda, né, como didático e tal. Só que esse daqui é uma perspectiva iorubá, né, acho que podia falar o nome dos lindinhos. Do Orumaê, A Criação do Mundo. Quem escreveu foi Valdete Tristão, ilustrado por Rodrigo Andrade, editora Aziza. Que é uma editora especializada na literatura negra.
eu posso ler o início? Eu tava aqui abrindo só um início, assim, sabe? Porque é muito bonito a gente pensar, né, o quão esse livro pode abrir mundos, né? E a criança, quando a Eliane Davis fala isso, né? Que é uma escritora que tem até aqui, mas que também é uma pesquisadora, né? Ela fala que é isso, é adentrar no mundo, quando a gente, nesse mundo aqui, eu chamo de território, porque o livro para mim é um território, né? E aí você sai desse universo, desse território, você já não é mais o mesmo, porque você sai dialogando com isso tudo, mesmo que eu não goste. Ela tá aqui, sabe, conversando comigo, e não tem problema. E aí eu acho que passa por uma outra coisa que a gente tem conversado muito, né, Cris? Que é por isso, por ser um território, né, por ser um mundo que eu vou adentrar, ele tem que ser um mundo seguro para eu lidar com as minhas dores e as minhas alegrias, com meus afetos e com meus desafetos. E ser um mundo seguro também passa por curadoria, por cuidar, né? Que aí eu acho que também a gente pensar nessa escola que vai estar lidando com o pai, que também vai escolher, com a mãe, que também vai escolher o livro a partir do que o filho se relacionar aqui. Porque a gente a todo momento tá brigando com essas coisas. Eu vou mudar rapidamente, eu retorno, né? Você sabe que eu retorno, eu faço isso. A gente tá brigando a todo momento com essa máquina, né? Essa máquina capitalista, né? Porque a gente sabe que literatura é arte. E literatura para a infância é arte. E a gente não pode esquecer isso nunca, né? Então a gente tá aqui unido hoje porque a gente tem certeza disso. Então, por isso que o papel desse curador dessa biblioteca escolar é tão importante, porque é ele que vai garantir que esteja aqui o que foi independente pelo Catarse, o que foi publicado no Recife, o que traz a lenda do Mestre Didi, que só tem na Bahia, de uma editora que é uma editora da Bahia, do Marcos Cagé, né, e do Rodrigo Cândido, mas também vai garantir que os outros das grandes estejam, que podem ser bons e que isso não é problema. E isso mas vai mexer com as grandes também. Vai mexer com as grandes. Aliás, já mexeu, né? Vai mexer com as grandes, vai mexer com tudo, porque, gente, não dá. A gente vai ter que agir no paralelo. A gente tem que agir aqui para construir isso e para poder também mexer ali. Porque se a gente não faz, não muda edital de governo, que faz com que o lá não possa entrar. Não muda o olhar dessas grandes editoras. Então, eu acho que o nosso papel, você como Quindim... Tem uma fala de um grande editor no sentido de poderoso, de um grande conglomerado editorial. Ele falou assim: eu adoro essas editoras aí independentes, né? Adoro, elas descobrem muito autor bom, né? Eles vão lá e... Isso faz parte, então, isso faz parte, e isso é normal, mas é porque é isso que você falou. Elas vão lá e mexem com a estrutura. Agora, para isso acontecer, tem que ser viável, porque senão elas vão fazer isso por alguns anos e depois vão morrer. Sim, total. Então tem que ser sustentável. E acho que a gente explicar que as editoras grandes, elas fazem uma coisa que é muito difícil aqui num país desse tamanho, que é circular os livros. Exato. Né? Então, por quê? Porque a gente hoje, né, o João Moraes, que é um mestre aqui de todos nós aqui, que fala muito da produção de livro e é um autor e tal, ele sempre fala, hoje qualquer um pode fazer um livro em casa. O problema é sempre fazer ele sair, né? Então eu imprimo 5.000 livros e como é que a gente faz ele circular? E isso as grandes editoras fazem. Então, por isso que tem esse desejo, tá? E quando a Nanda falou do edital de governo, são as compras de governo, né? Que são, na verdade, programas de leitura, de incentivo à leitura para o país todo, que a gente tem de muitas variadas formas, desde os anos 70, e aí a gente tem grandes programas que, né, a Renata, inclusive uma fonte minha desses estudos, né, que vai, compra, né, na escala federal, estadual e municipal, depois tem uma queda, depois sobe, depois muda de nome, enfim, isso tem a ver muito com política pública, que a gente acha que às vezes não está afetando a gente diretamente, tá, porque esses livros circulam, às vezes porque tem um incentivo de uma compra grande, tudo aqui, né, no nosso país, né, mas acho que é importante a gente pensar, então assim, por um tempo, né, ou talvez por muitos anos, um livro como esse não era nem sequer cotado a circular nas escolas públicas ou bibliotecas públicas, porque é um livro mais caro,
né? E porque é um livro que dá trabalho, não só para fazer, mas para mediar, né? Vocês viram que a gente ficou aqui, a Renata pegou de um lado, falou como é que a gente controla isso, né? Mas a gente, é o paralelo, e eu acho que a gente precisa fazer esses movimentos. E às vezes esse movimento está dentro de uma biblioteca. Uma biblioteca da escola. Da escola, entendeu? Mas precisa chegar também, né? Porque eu fico pensando na crítica, né? Como é que a gente, Sim. por exemplo, esse aqui temos, já passei, ok. Mas é São Paulo, agora esses que você está falando do Recife, Salvador. Como é que a gente chega? Porque aí a crítica precisa fazer o livro chegar para os bibliotecários terem acesso à crítica e entrar na curadoria da biblioteca. E o que é a crítica? Né? Não só o bibliotecário, pensando aqui que todo mundo vai, todos os professores, né? E aí a crítica tem esse compromisso, né? Eu acho que a gente poderia dizer que a gente está vocês, sobretudo, estão nesse papel, né? De fazer a crítica e de fazer isso levar. Então, como a gente faz isso acontecer de uma maneira bibliodiversa? Então, é um assunto que a gente está começando a discutir agora, mas é que ele tem que ir, ele tem que circular, como você está falando, independente das questões de grandes, de mercado e tal, mas eu acho que ela começa na crítica. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, eu acho que é muito delicado a gente falar assim, porque aqui no Brasil a gente tem pouco espaço para a crítica tradicional. Primeiro que o jornalismo está sofrendo muito desde a questão da... Enfim, a gente sabe das redes sociais, dessas diferentes outras formas que a informação circula, né, na última década ou até menos, assim. E espaços como, por exemplo, esse prêmio da Crescer, quem tem isso? Então a gente tem algumas instituições que têm algumas premiações, mas que tem uma carência também de verba e de labor. Então, por que, por exemplo, a gente deu um salto qualitativo na década de 2000 até 2015 na literatura infantil brasileira? Porque a gente deu um salto qualitativo impressionante. Dinheiro governamental. Dinheiro do governo, são as compras governamentais que permitem que um autor receba lá os seus royalties e possa viver daquilo e se especializar mais naquilo. Criar outras coisas. E não ter que ir lá correr para pagar o almoço do dia seguinte. Fazendo às vezes um livro que ele não quer. Tendo que ilustrar para didático só, que é uma coisa que não é literário, tem o seu valor, mas é outra coisa, né? Então, quem tiver essa resposta... Por isso que a gente precisa conversar. E aí o teu papel também, né? Pensando que você está falando da gente, mas eu olho para a biblioteca e eu vejo uma biblioteca com bastante títulos interessantes. Eu gosto do que eu vejo. Essa biblioteca aqui é demais. Então, é fora da curva. E aí o teu papel como essa curadora, né, que está cuidando disso, de estar dialogando com outros curadores, com outras pessoas, porque também ficar só na crítica literária é também um problema, porque o lugar de fala do crítico diz muito. Então, se a gente só acessa o crítico que fala só de um lugar, você também não vai acessar esse todos. E aí essa coisa de... Você é uma pesquisadora também, né? Então, de estar atenta a isso tudo. Eu acho que é tudo muito no paralelo. E aí eu acho que é esse movimento que vai transformando esse tudo... É num processo coletivo e circula tipo, espiralar, talvez, né? Mas se a gente for pensar, nem toda escola tem biblioteca. A gente tem as salas de leitura, que aí não precisa ter o bibliotecário. E tem muitas questões aí envolvidas para a gente pensar... Mas eu acho que esse tipo de ação, né, a gente está aqui gravando, que vai para as redes sociais, eu acho que é esse tipo de ação, vai divulgar, vai chegar para uma determinada comunidade, e aí o boca a boca. A gente percebe muito isso no clube, assim, que esse trabalho de formiguinha, né, que é uma bolha de 7, ainda é uma bolha de 7 mil, queira ou não, né, famílias que estão com a gente, mas entre eles tem muitos bibliotecários, professores, pessoas de várias áreas, que vão fazer com que aquele livro circule também. Então, as próprias editoras trazem esse retorno. Quando a gente manda pelo clube, eu quero mandar pelo clube, porque quando a gente manda também pelo clube, aumentam as vendas depois. E aí o livro acaba sendo também mais conhecido numa determinada bolha, que também é a bolha da literatura infantil, né, que é uma bolinha muito... E faz com que, já que passa a ser conhecido por essa bolha também, começa a ganhar mais prêmios, começa a ganhar mais destaque. Então, eu acho que todo esse movimento na Crescer, no Quindim, aqui, são todas estratégias, né? Eu acho que é muito mais rede do que, né? É que eu estou pensando, né, Renata,
porque também tem que pensar como o professor vai trabalhar aquele livro, né? Que é aquilo que eu falei, não adianta eu pôr o livro aqui e o livro não ser trabalhado. Então, as compras governamentais, elas dão esse... Tem PNLD, você produz um material, você instrumenta o professor um pouco, porque às vezes também ele não está. Então, eu acho que a crítica também instrumentaliza o professor nesse sentido. Considerando, por exemplo, um PNLD também, mesmo uma postagem de rede social com uma crítica. Vamos abrir a crítica. Não estou pensando numa crítica só acadêmica, né? Ou uma só de jornalística. Estou pensando numa coisa mais geral, né? Então, e também para poder trabalhar com esse livro, porque, por exemplo, eu gosto muito do Edmilson, por exemplo, o Poema para Ler com Palmas, mas esse livro é um livro difícil de trabalhar. Você já tentou trabalhar livro de imagem? Também livro de imagem é uma grande dificuldade, porque as pessoas, elas têm uma elas grande... ficam aqui nessa prateleira, é muito difícil. Elas pegam um livro de imagem e elas falam, e agora? O que eu faço? Enquanto eu tô folheando. Eu tenho que ficar em silêncio, eu tenho que contar a história, porque se eu não falo, eu não estou contando a história. E é natural, porque elas não são especialistas, elas nunca viram, elas estão entrando em contato com aquilo da primeira vez. E o seu papel, o nosso papel é falar sobre isso. Lá a gente inclusive acabou de gravar um vídeo ontem, por isso que eu lembrei disso quando você falou, sobre como, bem básico, como ler livros de imagem. A gente vai colocar lá no YouTube e a gente vai trazer várias estratégias com coisas que, para o pessoal da literatura infantil, que é super especializado, são óbvias. Olha, você pode conversar, você pode ler silenciosamente, você pode, né? Mas para quem pega aquele livro pela primeira vez e está na angústia da alfabetização e que compreende a alfabetização como uma decodificação do alfabeto e não a decodificação do mundo, você tem uma longa jornada para conseguir se apropriar daquilo e se engajar naquela leitura, né? E eu acho que é isso, a gente está... então a gente tem que produzir são as pontes, né? Essas discussões, porque a gente precisa espalhar isso, né? Não, além de produzir para além, eu fico pensando na escola, e aí com experiências que eu tenho vivido, né? Tanto como professora, que sou uma professora de educação infantil, estou afastada da sala de aula há 2 anos, mas também como coordenadora que fui, formadora de professores, eu fico pensando de criar espaços para que se apaixone e se afete por esses livros os professores. Eu acho que isso é muito interessante, porque quando a turma pega, tipo assim, os coletivos que eu deixo no tapete esse livro, o livro da Dandara Guerreiro em cordel, que legal, o meu cheio de sticker, tá? Que legal, eu vi aqui, aí por isso que eu peguei ele, porque eu sei que tá aqui, né? Olhei ali e saí catando. E aí, quando eu vou contando para esses educadores, essas educadoras, sejam eles mediadores, sejam eles só, tipo assim, professor, ou seja, só leitor mesmo, não vou ler para ninguém, vou ler para mim mesmo. Quando eu vou contando essas camadas todas, sabe, do que me apaixona por esse livro e o que eu vejo também como uma pesquisadora que se debruça, eles vão também se apaixonando, vão desapaixonando, vão criando sensações. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque esse é um livro de cordel, todo feito em cestilhas pela Madu Costa, ilustrado pela Carol Fernandes, pela editora Masa, que é uma editora de Minas Gerais. E quando a Carol Fernandes vai falar sobre a Dandara, e a Dandara, quando ela como forma de resistência acaba se suicidando, ela pega e desloca o último verso de uma cestilha para baixo. Eu nunca tinha visto isso. Eu tenho bastante leitura de cordel, já estudei cordel, enfim, nunca tinha visto esse deslocamento, como também imagem, como também ilustração, porque a Carol desloca, e quando ela desloca, ela diz muito pro leitor, sem dizer necessariamente que é sobre isso, né? E aí vem essa página em branco, e você tem tempo de digerir essa informação, desse verso que tá todo lá em cestilha, e de repente, para poder chegar ao quê? No esperançar, no que a gente, enfim, acredita do que Dandara vive nos corpos de muitas mulheres e muitas pessoas nesse processo de resistência. Então, quando a gente vai contando isso, né, nós, pesquisadoras, mediadoras, apaixonadas pelo livro que estamos nesse espaço, eu acho que também vai afetando o corpo do outro a sentir alguma coisa. E mesmo que eu não goste,
eu vou procurar outro e vou tentar ler com essas camadas que eu ganhei. Então eu fico pensando que a melhor forma, tipo assim, hoje, a Nanda, né, pensando isso, a melhor forma é criar espaços para que se apaixonem pelos livros. Na biblioteca a gente funciona no 1 a 1, né? Isso. Porque a gente não tem a gente não é um coordenador, não é um professor, a gente não tem um público amplo, né? Então é 1 a 1, então eu tento esse contato aqui, né? O professor entra, ele veio perguntar pra mim, eu falei, então vou pegar essa pessoa, esse corpo é meu. Adorei, chegou alguém. Então eu tenho esse, você pode ir por aqui, até às vezes eu fico até um pouco ansiosa, assim, porque eu quero mesmo, foi assim. Mas assim, eu também preciso que ele venha, né? Então acho que é um trabalho da escola de fazer uma formação para ele se aproximar. Mas essa questão da sensibilização acho bem importante, assim, eu já cheguei a gente de fazer aqui na biblioteca as reuniões, né? Já sugeri isso, porque as pessoas pegam um livro, nossa, eu li esse livro quando era criança, começa de um básico assim, e vai o espaço escolar não tem só educador, né? Tem a família, né? Tem a família, tem os funcionários que estão em outros espaços aqui. Sim. Então, né, como é que uma escola vive, pensando aqui, a gente está no meio de escola, como é que uma escola vive livro, né? Então, eu penso que uma vez... Vive livro, gostei disso. Como uma escola vive os livros. Não, por exemplo, a Bienal vai aqui em São Paulo e no Rio, né, que é gigante, também tem outros estados e tal. Então, imagina se a Bienal do livro, em vez de fazer todo mundo que se quer, ok, tudo bem, ir lá, né, pegar, viajar para aquele espaço, entrar, pagar R$50 de estacionamento, enfim, todo mundo ficar lá e ficar naquela loucura. E se a Bienal do Livro promovesse mesmo uma cidade grande, assim, né, promovesse um tempo de leitura, né, então uma semana tá todo mundo falando de livro, como acontece nas feiras de cidade pequena, como acontecia e vai acontecer de novo em Porto Alegre, quando tem feira, né? Como é que isso vai fazendo todo mundo fazer parte? Porque é assim porque, por exemplo, se a gente chega lá a gente está falando aqui dos editais, dos programas, isso a gente sabe quando a gente vai estudar especificamente, né? Ou nos cursos de pós-graduação, nos cursos livres, né? A gente tem que se dedicar a isso. No geral, ninguém vai para Paulista para falar, ô filho, você tinha um programa de incentivo à leitura. A gente tem um plano nacional de incentivo à leitura, uma lei que foi assinada em 2018. E agora a gente está aí, né, com esse novo mundo, tentando ver se ela vai acontecer. E é uma lei que afeta todos nós, né? Porque não basta só o livro chegar. Né, como você disse, ele tá na estante, o repertório está na estante, não quer dizer muita coisa, não quer dizer tudo, quer dizer muita coisa, mas não é tudo, né? Então como é que isso vai chegar, né? E como é que isso, porque aí tem toda que a gente chama de mediação de leitura, né? Toda essa que é corpo com corpo, né? Então viver o livro porque é corpo. Então quando eu pego isso daqui, eu tô com ele aqui na mão, eu tenho certeza que tá todo mundo assim, né? Tipo, por quê? Porque isso daqui ele já é diferente, né? Então, eu fui perguntar para a editora, como é que fala, né? Tecoipa, não é lindo? Que quer dizer a origem do mundo, né? Então é um livro de autoria guarani, são 4 autores, e que quando você abre então a gente vai falar de materialidade, né? Materialidade, isso aqui é maravilhoso, mas não é só isso que é a materialidade do livro. A materialidade do livro é tudo, né? Até porque ele tem capa dura para fazer barulho. Então, as texturas, né? Quer dizer, um livro, a mesma coisa, a gente podia ler o começo também. Ele está escrito em Guarani também. E aí ele começa assim: a divindade Anderu Tenonde, ou Tenondeguá, nosso Pai verdadeiro, se ergueu do meio da escuridão primitiva. O nada. Mbaevê. É isso. Mbaevê. Como é que fala? Né? Porque o alemão a gente fica lá, né? Eu quero aprender a falar. Como é que fala essa língua? Aí a gente, né? Liga, né? Não liga, né? Manda mensagem e fala, grava pra mim o áudio, como é que eu falo? Autor, quero... E é Guarani, gente. Guarani é aqui. É a nossa, né? É a nossa língua. E esse incômodo também é interessante. Fala, olha lá a professora tentando falar. Que bonitinho. A mãe, a professora tentou falar Guarani lá, foi difícil, a gente riu pra caramba e tal, mas aprendemos, sei lá.
né? Ou trazer alguém, enfim, né? Pensar o quanto ele provoca a gente pensar que o Brasil não tem só uma língua, né? Nossa. A gente acha que a nossa língua é única. E olha só quantas coisas esse livro nos apresenta, né? E nos provoca a pensar. E as texturas. Às vezes o que vai provocar é justamente a página, né? Não é só, né? Às vezes é como ele está colocado, é como ele tá, essa textura aqui que eu tenho que ver de perto, falar, puxa, por que tá assim? Olha, parece que o livro cada hora tem uma ilustração. Por que é trançado por desse jeito, muda, trabalho, né? Por que aqui não tem cor? Isso aqui tem a ver com o quê? Isso é o que a gente avançou muito nos anos 2000, 2010, porque aumentaram, né, as possibilidades gráficas, vamos dizer assim, né? Mas a Eva Furnari, que é a rainha, né, da escolar, né, com certeza, ela já fazia isso de alguma forma, né? Então, ontem a gente estava no curso lá na Casa Tombada, que é um grupo de estudo que eu estou fazendo, e aí a gente ficou pensando assim, né, eu com o grupo, a gente está vendo livros novos, uma forma nova de ver os livros, ou a gente está com uma linguagem diferente, a gente está lendo os livros de forma diferente. Então não é só eu adorar o que está chegando agora, né? Tipo, livro bom é o livro que foi lançado ontem, né? Mas como é que eu olho para esses outros livros? E aí das duas partes, né? Os livros que a gente amava, que hoje a gente olha e fala, isso aqui é racista. Então, como é que eu vou lidar com isso agora? Se eu estou há 350 anos lendo esse livro, né? Minha base de formação do leitor, sei lá, é esse livro, como é que a gente faz, né? Eu queria ler uma coisa... Você quer falar? Você não ia ler? Você... Não, mas eu ia ler só o início, mas nem... você não leu o início? Eu não li, porque literatura é esse tempo também, né? É. Tem o tempo também para ler. Sim. Isso também a gente tem que aceitar. Para criar essa conexão é difícil no começo. Ainda mais hoje, né? Eu costumo dizer que tem livros que a gente relê sempre, né? E são esses, né, que se tornaram. Aí os que estão aí, clássicos, que vem acompanhando. Mas como que a gente oportuniza que essa criança possa reler esse livro para que ela também possa construir e reconstruir sua lista de clássicos? E aí alguns livros não retornam. E por que esses livros não retornam? Isso são muitas perguntas. Eu acho que nós temos que estar fazendo sempre muitas perguntas, né? Pra gente mesmo. Pra gente sempre poder dialogar com esse leitor. Não é? Mas é uma delícia. Lê o começo. Vou ler ele. Agora todo mundo quer. Todo mundo quer, né? Começa assim, olha. E aí... Dizem que muito tempo atrás, tanto que não conseguimos nem mesmo imaginar quanto, existiam dois mundos. Um desses mundos foi chamado de Orum, o espaço sagrado dos orixás. O outro mundo foi chamado de Aie. No começo de tudo, só existia água no Aie. E aí ele vai contando como nasce o mundo a partir desse conto de origem que é do Orum. Do Orum, que é esse mundo sagrado, ao Aie, que é onde a gente vive hoje. Então, apresentar outras possibilidades de ler o mundo para as crianças é incrível. Ó, não vou ler tudo para vocês. Que a gente vai falar, nossa, envolve religião, é complexo, bibibi, bobobó. Mas a gente tá aí, né, com os mitos, os outros, Páscoa, né? Com a Páscoa, no país laico, né? No Natal. Então a gente tá sempre falando já de religião. Eu queria só, gente, é o seguinte, tem uma... Falando em crítica, né, além da Crescer, tem um jornalista chamado Bruno Molineiro, que faz uma coluna no UOL. E ele isso aqui acho que é de 2018, ele foi entrevistar uma especialista colombiana, que é super referência aqui pra gente, chamada Yolanda Reis. E aí, era uma entrevista longa, falando porque lê pra bebês, né, enfim, ela fala milhões de coisas incríveis e tal. Aí a última pergunta dele pra ela é o seguinte: qual é o caminho para um bebê exposto à literatura se torne um adolescente e um adulto leitor? A pergunta, né? É a pergunta que jornalista faz, né? E é a pergunta que todo mundo quer a resposta. Eu vou contar para vocês a resposta dela. Trabalho com primeira infância e desenvolvimento há quase 30 anos. E não conheço um caminho certo para que isso aconteça.
Verdade. Aí escorre uma lágrima, né? Não há como dizer que um bebê que ama os livros vai se tornar no futuro um adulto leitor. E aí, que raio a gente está fazendo aqui? A gente fica angustiado. Sequer existe essa obrigatoriedade. Mas o que tenho visto é que o contato com a literatura desde cedo fica guardado na memória poética e marca o desenvolvimento da criança. Essa marca pode se manifestar de diversas maneiras, inclusive no adulto que não é um leitor voraz ou frequente. Essa pessoa tem, em geral, uma confiança maior nas palavras, uma predisposição a fazer perguntas, uma curiosidade de aprender, uma relação próxima com o simbólico. Isso me interessa mais. Então, por que nós estamos fazendo isso? Né? Eu acho que essa é a pergunta, né? Então, tem a ver com o mercado, né? Como a Renata estava contando, né? Então, assim, essa lógica do mercado é de produção, né? De resultado e tal. Então, por que a gente está fazendo isso? E a gente, claro, como a gente tem essa ideia, né, de que o Brasil não lê, ou poderia ler mais, enfim, inclusive nos últimos anos, né, onde nós somos jogados, né, por essa falta de poder trabalhar com o simbólico, com a interpretação, né, ver mais de um lado da coisa, entender, né, a gente está falando tanto de fake news, né, literatura tem a ver com isso, né, então às vezes a gente tem lá as regras da fake news, não veja isso, não veja aquilo, mas talvez se a gente lesse mais, falasse mais sobre isso, a gente também teria esse mecanismo, vamos pensar assim, né, se a gente pode usar essa palavra, né? Mas para quê? A gente está fazendo, a gente está mediando com o bebê, ou a gente está tentando incentivar que as famílias leiam mais para poder ser leitor? É só isso? Mas se ele já é leitor, né? Lá na Crescer, por um tempo, acho que quando eu cheguei ainda tinha isso, porque é um vício mesmo, as pessoas falam, o futuro leitor, o futuro leitor. Chega uma hora e fala assim, não, mas peraí, se o livro é para bebê, ou para criança, não é futuro leitor. Já é leitor, desde que nasce, que pega o livro e tal. Essa ideia de achar que a criança é só futuro, que só ela não é um cidadão, exatamente, que ela não é um presente, né? E que pode articular, né? Então, né, a gente contando aqui sobre coisas, né, em relação, sei lá, aos temas tabus, as famílias conservadoras, tal, mas o que aquela criança vai pensar, né? Então, né, a gente estava aqui falando da minha filha, né, o que ela tá pensando ao ler o Heartstopper, que é um livro difícil pra gente, né, porque tem coisas ali pra gente, pra nós adultos hoje, né, o que ela tá pensando sobre quando ela lê, né? Claro que a gente tem sempre ali um jogo, né, dessa adequação, né, o que vai... O desafio de biblioteca de escola, né, imenso, assim, porque tem uma com 8 anos, uma com 12, né, e às vezes vai se interessar, como os livros de imagem, né, porque a Rê estava falando da alfabetização, e tem isso, né, então livros só com imagens é só para criança que ainda não decodificou o código de letras, né. Mas, né, e a gente, né, e a gente pega um livro inteiro aí, como esse Os Pássaros, que é lindo, né, com 48 anos e chora, e se emociona, ou dá risada, né, como a gente mostrou do Eustáquio, né, ou essas imagens daqui, né, que todo mundo, né, o que é isso? Quer pegar o livro, isso não é, o bebê faz a mesma coisa, eu acho que a gente aprende com as crianças também como ler, né. Eu acho que essa questão, né, retomando a angústia que você trouxe, que eu acho que é a angústia de todas as escolas, né, como aproximar o corpo docente para a biblioteca, para a literatura e tudo mais. Acho que tem que ter todos esses movimentos de conexão, eles precisam de tempo, né, e esse tempo que é tão escasso diante de tantas demandas, né, acho que tem também um movimento da coordenação da escola, né, no sentido de valorização também desse espaço e dessa troca como um instrumento, um elemento, mais do que instrumento, mas um elemento de grande importância na formação, na educação e tudo mais. Eu acho que sem esse movimento realmente vem um pouco da realidade de várias escolas.
do pouco que eu vi aqui no Canadá, eu fiquei completamente apaixonada pelo espaço que vocês têm, pela diversidade, pelas obras que vocês têm aqui, vendo as crianças entrarem, saindo com os livros na sacolinha ali, sei, que livro tá saindo? Nossa, coisa boa, legal, né? Então, assim, mas não é a realidade do que eu vejo por aí. E acho que esse movimento é isso, é um movimento que envolve toda a comunidade escolar e precisa partir dessa questão do espaço do tempo. Porque é isso, sem a conexão é difícil você sensibilizar. Literatura sem tempo, não tem como. Você precisa do tempo para se relacionar. Que o Daniel Pennac fala que é um tempo roubado, né? Como o tempo do amor. Então, né? Uma outra questão que eu acho que a escola precisa pensar em relação à literatura é sair um pouco dos temas e mais na estética. Isso é um trabalho também. Porque você falar, eu tenho que cumprir currículos, que tem tais, dar direcionamentos. Os temas, eles se fecham a obra a obra tem tantas possibilidades. Mas eu acho que a estética dela ela pode também ser instrumento do professor. Mas é um pouco... E por isso que é tão importante os espaços de sensibilização do corpo docente, né, e de toda a escola. Sim, a formação porque é isso, não tem receita, mas tem espaços onde a gente vai sensibilizar para que lide com a subjetividade dele como leitor, para que afete ele, para que ele possa afetar outros. E nessa corrente, né, assim, da gente afetar os outros a partir do que eu vou desenvolver a partir do que me afetou. Então, por isso que eu acredito que, e aqui é um espaço privilegiado, porque tem possibilidade de criar isso, né? A gente sabe que, enfim, tem muitas dificuldades, né? Eu costumo dizer que tem lugar que nem livro chega, eu que ando pelo interior, né? Enfim, tem escolas que não têm bibliotecas, e não são só escolas públicas, escolas privadas que não têm bibliotecas, escolas que não têm acesso à leitura, escola que a gente está aí discutindo literatura como obra de arte, né? Eu fiz aquele artigo, a Kiveta Paskova, ela traz lá aquela frase, né? Que o livro é a primeira galeria de arte de uma criança, talvez seja a única, por isso a gente precisa ter cuidado. De cuidar mesmo para que chegue essa diversidade, para que cheguem livros lá, porque tem criança que não vai acessar nada, para além disso, né? Então, é isso, né? Nesse movimento. De todos os lugares, a gente tá nesse... É um ativismo, mas é um ativismo também junto com pesquisa, junto com essa intencionalidade do fazer pedagógico, do fazer do educador, né? De que a literatura possa acontecer e que o que aconteça aqui possa transbordar para abordar outras pessoas e possa estar, sabe, criando, porque não adianta nada só um espaço ser leitor. É preciso de todos. Eu sempre falo assim, não importa a biblioteca, tem um espaço, ter livros, isso é o de menos, assim, a gente precisa estar... O livro tem que estar dentro da gente. E assumir que o espaço escolar, né, um espaço que é um espaço pedagógico, que é um lugar de problematizar, que é um lugar de estudar os movimentos artísticos, está tudo bem, que é um lugar de planejar, que é um lugar que tem limite de tempo. Eu acho que também eu vejo às vezes, os educadores sofrendo com isso, como se, né, aí fica numa ideia de transformar o espaço escolar como uma rede de balançar em casa. Não é. Né? É um espaço que você vai estar mediando, às vezes, né, um livro com muitas crianças diferentes. Né? Aquela coisa de a gente falar de mediar livro para os bebês, né? Que todos quietinhos, vai esperar os bebês ficarem todos sentados assim, né? O bebê tá sentado em cima do livro, ele tá lendo, né? Sai correndo. Que o livro mordido é o mais querido. Ficam todos de costas, mordido é o mais querido. A criança, né? Quantas histórias a gente ouve, né? Que às vezes tá lá, a criança de costas, né? Na hora que você faz uma pergunta, é ela que levanta, é ela que tá prestando mais atenção do que aquele que tá lá olhando pro teu cabelo. Aquela criança que fala assim, por que é? A criança está pulando enquanto está lendo, mas para de pular, mas eu estou ouvindo enquanto eu estou pulando, né? Eu estou ouvindo, eu estou aqui, né? Então, mas isso também tem uma outra coisa que afeta os educadores, né? Hoje nos cursos de pedagogia aqui do Brasil, não se fala em literatura infantil, literatura para a infância, né? Então, isso era lei dentro do magistério. Né? Nem todos os espaços, mas quer dizer, em que momento isso escapa? E aí agora vem todo mundo para a escola,
Agora, desde bebê, e fica lá todo mundo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque às vezes você acaba tendo de sensibilizar um educador que é quase tão leigo quanto um pai. Sim. Por exemplo, em relação à poesia, que é uma coisa difícil. Sim, pouco. Tem pouco contato, então você tem que oferecer, conversar. Então, isso é um papel. Você lembra que tem aquela pesquisa do Retratos da Leitura que fala que o que mais faz alguém gostar de ler, o maior incentivador é sempre uma figura de afeto? É sempre uma figura de afeto, pode ser uma mãe, uma avó, uma professora querida. Eu acho que criar esses espaços em que o tempo permite essas conexões, porque o afeto acontece por meio delas, eu acho que é o mais efetivo mesmo. E o professor vai cumprir esse currículo, vai usar, enfim, naquele tempo, que às vezes é um pouco mais limitado, e aí o papel de uma biblioteca, né? Que daí, onde a criança vai estender esse contato com o livro? É aqui. Sim. Né? Ela se apaixonou lá na sala, ela gostou, ela quando a gente relação, fala com paixão, a gente se apaixona. Exato, aí ela vem pra cá estender. Estender esse livro, né? Que é aquilo que você acabou de dizer. O livro não acaba, o livro continua. A gente fecha o livro, continua reverberando. Enquanto reverberou nela, ela pode querer estender mais a minha relação. Preciso desse livro em casa. Aí pegou emprestado uma, pegou emprestado 2 vezes, porque tem isso, 3. Aí a mãe vira e fala assim: vamos pra livraria. Vamos comprar esse livro, porque eu não aguento mais pegar o mesmo livro emprestado. E é isso, né? Então eu acho que tem que estar tudo muito em diálogo, né? Mais do que conectado, mas nesse diálogo, sabe? Para poder a gente ir fazendo e afetando, né? E preparado para mudar, né? Eu acho que é bem típico da escola, né, gente? Vocês são mestres, né? E típico do dia a dia com os filhos, né? Essa pessoa aqui que tem 3, né? Né? Então, o primeiro, né? Então tá fazendo isso e tal, né? Resolvi. Não. E às vezes eu que tenho uma só, né? Então tá, agora dormiu. Tá, mas daqui 2 anos começa a acordar de novo e a gente não sabe por que tem que fazer outra coisa. Então é o tempo inteiro fazendo isso. E às vezes isso aqui deu certo, né, em determinada turma, na outra não deu, ou vem um livro novo, ou ao contrário, né? Um livro que você tinha lá, né? Você nem ia. Eu tenho isso só com uma filha, gente, né? De livro que eu vou montando aula assim, ó. Que livro é esse? Né? E era um livro que eu não ia, que eu ia, sei lá, né? Não, daqui 2 anos eu vou mostrar isso pra ela, né? Porque a gente tem umas programações malucas, né? E que livro é esse? Aí sentamos, tem que ver o livro na hora, né? É aquele livro que você detesta, mas chegou na sua casa porque você trabalha com livro e a sua filha se apaixona. E você fala, não, esse não! Total. E ela vai na livraria, né? Tem lá a livraria. Indica pros amigos o livro que a gente detesta. Mas isso faz parte, né? E saber lidar até, tipo assim, quando você está construindo essa autonomia dessa criança, saber lidar também com o que ela traz, né, como escolha. Né? Porque é importante. A gente nem chegou a comentar isso, o que é que a criança quer, né? Então, a gente ainda precisaria de uma outra mais uma hora para que não temos pois a gente não tem que lidar com isso. E lidar. E aí, por isso que eu acho que é importante a gente pensar que essa relação, ela tem que ser na horizontalidade. Sim. Que é bem a questão da perspectiva do pluriverso, que eu venho sempre conversando com a Cris, né? Que não existe um centro e as periferias, existem muitos centros conversando entre si. Então, quando a gente olha para esse livro como um território, esses muitos livros, essas produções, enfim, e esses espaços, e quando elas conversam de forma horizontal, como o Magobi, que é o filósofo que traz esse termo da pluriversalidade, tudo é possível, porque não existe saber mais e saber menos, existem saberes, e só o diálogo entre eles pode proporcionar com que a gente acesse esses muitos mundos e dialogue de forma bela, com boniteza, vendo boniteza em todos os corpos que habitam o livro. Eu acho que, enfim, acho que talvez essa possa também ser uma coisa para nos acompanhar nessas muitas formas de fazer livro. Fazer livro de imediato. Eu acho que a gente tem que encerrar nessa. Ela ficou muito potente, é melhor do que encerrar. Ai, gente, foi muito legal. Adorei. Daria pra fazer mais uns 15 vídeos. E a gente separou um monte de livros, só a gente é um terço. Mas eu acho que isso funciona, só de mostrar os livros. Porque olha a diferença entre eles, só de você ver, assim, né? Então isso já fala, pô, se tem tudo isso, eu tenho que fazer. Então é claro que tem a horizontalidade,
universalidade, enfim, todas essas questões, mas a gente, como adulto, né, da história, a gente tem um compromisso, né, de pensar no que tá vendo, no que tá acessando, né, enfim, tem esse jogo aí, para não deixar nem a criança tão submissa, nem tão desassistida, né? E a gente também, né? A gente também se conversar com os colegas, conversar com os grupos de mães, né? Pedir informação, ajuda, enfim. Acho que é como se estivesse todo mundo se formando o tempo inteiro, né? E é isso. Obrigada.